Olá, você vai ver nesta edição. Prefeito e secretário de Alto Araguaia são multados por irregularidades em licitação. Empresa contratada para fazer diagnóstico do trabalho infantil deve devolver dinheiro. Recurso de ex-gestora de Poxoréu não é admitido por estar fora do prazo. Pleno mantém empresa impedida de participar de licitações públicas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Uma representação de natureza interna constatou negligência de gestores de Alto Araguaia na realização de pregão presencial. Foram identificadas inconsistências na quantidade numerosa de produtos para aquisição, bem como a metodologia utilizada para o cálculo da estimativa. Entenda na reportagem a seguir. A primeira Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou a representação de natureza interna com pedido de medida cautelar contra a gestão da Prefeitura de Alto Araguaia em razão de supostas irregularidades no pregão presencial 29 de 2019, que tinha como finalidade o registro de preço para eventual e futura contratação de serviço de instalação e manutenção de aparelho de ar-condicionado predial e automotivo. Na decisão, a Corte de Contas aplicou multa individual de 6 UPFs ao prefeito Gustavo de Melo Anicésio e ao secretário de administração Manuelito dos Dias Rezende Neto. O conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira relatou que a impropriedade se agrava quando o valor global do orçamento elaborado é de R$ 28.179.274,14. O valor deste pregão corresponde a 46% do orçamento fiscal do município, o que não é possível admitir que tenha passado despercebido pela administração sem que haja correção. Além da aplicação da multa, ficou determinado à atual gestão que se abstenha de superdimensionar os quantitativos de serviços em fase de licitação, sob o pretexto de que estes serão solicitados conforme a necessidade da administração e de que as despesas somente serão geradas após o efetivo empenho, na medida em que se trata de prática incompatível com os princípios que regem as contratações públicas. De acordo com o relatório técnico dos documentos inseridos no sistema Aplique, não é possível extrair a metodologia utilizada na definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas, tendo sido constatada a excessividade no quantitativo previsto, bem como no valor global da licitação, que corresponde a 46,72% do orçamento fiscal do município. O relator também determinou que encaminhe ao TCE em relação às futuras contratações por sistema de registro de preços, juntamente com o termo de referência, a justificativa da contratação contendo a metodologia utilizada na definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, observando o que dispõe o artigo 15 do parágrafo 7º da Lei 8.666 de 93. O Instituto de Desenvolvimento Profissional do Brasil, através do gestor, deve devolver dinheiro ao governo do estado. A determinação é do TCE, que identificou irregularidades num convênio verificadas a partir do julgamento das contas anuais de gestão do exercício de 2013 de uma das secretarias estaduais. Entenda. Instaurada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso, essa tomada de contas especial foi em determinação ao acórdão que julgou as contas anuais de gestão do exercício de 2013 e devido à ausência de prestação de contas do convênio celebrado com o Instituto de Desenvolvimento Profissional do Brasil, no valor de R$ 573 mil. Esse convênio foi para armazenamento de dados de diagnóstico do trabalho infantil com consolidação do levantamento de dados e identificação dos focos de trabalho infantil no estado de Mato Grosso. Além disso, o desenvolvimento e criação de um sistema de rede para armazenamento dos dados. A Comissão de Tomada de Contas constatou que o convênio apresentou alguns vícios. Além disso, concluiu que houve dano ao erário no valor de mais de R$ 60 mil. Destaco que, além do conveniente ter apresentado a prestação de contas intempestivamente, os elementos de despesas especificados nas notas fiscais número 24, número 560 e 611, não guardam relação com o plano de trabalho e, portanto, não podem ser considerados como documento hábil para comprovar o gasto
os gastos, conforme entendimento consolidado da resolução consulta número 4/2015 desse tribunal. Por esse motivo, o relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, votou por julgar irregulares as contas do convênio firmado, condenar o presidente do Instituto, Ricardo Mário Secarelli, a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 60.383 corrigidos monetariamente, além de aplicar multa de 10% do valor atualizado. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso negou o recurso e manteve a declaração de inidoneidade de uma empresa impedida de participar de licitações públicas. Veja na reportagem a seguir. Os embargos de declaração foram interpostos pela empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Limitada, contra a decisão que julgou procedente a representação de natureza externa formalizada pela empresa WM Serviços Ambientais Limitada, em face da Secretaria de Segurança Pública do Estado, sob a gestão de Gustavo Garcia Francisco, em virtude de possíveis irregularidades no pregão eletrônico número 105 de 2017. Nesse julgamento recorrido, a embargante recebeu a sanção de inidoneidade por um período de 6 meses, sendo impedida de participar de licitações públicas. Nos embargos apresentados, alegou vício de contradição na decisão proferida e que os precedentes citados pelo revisor para subsidiar a análise estariam em descompasso com a penalidade de 1 ano de inidoneidade aplicada à embargante. Porém, o relator do processo, conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, entendeu que o apontamento da defesa não configura hipótese legal de contradição, a qual poderia ensejar o saneamento da penalidade. Percebamos que os motivos que levaram à fixação da penalidade foram devidamente apresentados e a interpretação diversa almejada pela parte não induz a conclusão de contradição no julgado. O relator pontuou que a embargante participou da licitação como microempresa e empresa de pequeno porte, o que teria lhe garantido de forma ilegítima a habilitação e a consequente vitória no pregão eletrônico. Em consonância com o Ministério Público de Contas, o voto foi pelo não provimento dos embargos de declaração. Ex-gestora de Poxoréu não teve o recurso admitido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O processo teria sido interposto fora do prazo. Confira. Por não ter obedecido o prazo regimental recursal, o Tribunal de Contas de Mato Grosso negou o recurso de agravo interposto pela ex-prefeita de Poxoréu, Jane Maria Sanches Lopes Rocha, em fase do julgamento parcialmente procedente à representação de natureza interna, em razão da inadimplência no envio de documentos e informações de remessas obrigatórias à Corte de Contas, aplicando multa de 187,7 UPFs-MT. Consta no voto do relator do processo, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que a peça recursal foi interposta em 22 de fevereiro de 2019 e que o prazo regimental recursal se encerrou em 4 de fevereiro de 2019, ou seja, fora do prazo de 15 dias estipulado pelo regimento interno do TCE. Os membros da primeira Câmara acompanharam o voto do relator do recurso, que foi elaborado em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas. Na forma regimental, o Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer número 2330 de 2019, de autoria do Procurador de Contas Gustavo Coelho Deschamps, opinou pelo não conhecimento do recurso de agravo em razão de sua interposição intempestiva. Em razão disso, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de não conhecer o recurso de agravo interposto pela senhora Jane Maria Sanches Lopes em fase de julgamento singular 1196/LCP/2018. É como voto, senhor presidente. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso endereço eletrônico www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até amanhã.